tema da mensagem de hoje é progresso em tempos de crise. Eu vou precisar da sua ajuda para a gente introduzir a mensagem. Eu vou, obviamente, fazer perguntas retóricas, cujas respostas estão na ponta da sua língua, porque você conhece. Mas isso vai nos levar a imaginar essa mensagem que eu vou trazer para cada um de nós. Quantas são as estações do ano, gente? Quais são? Primavera, verão, outono e inverno. E depois? Primavera, verão, outono e inverno. Sim ou não? Eu queria perguntar, você pode me dar algumas características de cada uma dessas estações? Primavera, como se caracteriza a primavera? Flores. Que mais? Muito verde, as árvores. Que mais? Mel das abelhas. Passarinhos cantando, tudo isso é primavera. Verão, o que caracteriza o verão? Calor, né? Sol, chuva, tudo isso faz parte do verão. Outono, as folhas começam a cair, amém? E o inverno? Frio. Se você mora num país subtropical, onde as estações são mais definidas, até as cores mudam. A primavera é verde, o verão também. O outono, as árvores começam a mudar de cor, começam a ficar amareladas, avermelhadas, e depois começa a ficar marrom. E por fim, no inverno, é cinza, e de vez em quando branco. Então, da mesma forma que as estações do ano modificam o nosso ambiente, e nós acabamos nos portando diante dessas estações de maneiras diferentes, da mesma forma assim a nossa vida. A nossa vida também é formada por ciclos. Ciclos de primavera, verão, outono e inverno. E eu quero mostrar como isso é verdade para vocês, lendo na Bíblia, no livro de Eclesiástico, capítulo 3, de 1 a 8, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de se espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A gente pode notar nesse texto vários substantivos ou várias expressões que revelam crise na vida da gente. E a Bíblia diz que isto acontece. Não é que eu vou declarar isso, desejar isso na vida de vocês. O que eu estou afirmando é que isso é inexorável. Quer você goste, quer você não goste, você passa por momentos assim. E aqui eu posso destacar alguns verbos, como morrer, arrancar o que se plantou, matar, derribar, chorar, espalhar as pedras, afastar-se de abraçar, perder e rasgar, que são todos verbos que revelam momentos de crise. Mas o texto também nos mostra alguns verbos e substantivos que contrabalançam essa situação: alegria, nascimento, plantio, cura, construir, rir, dançar, saltar de alegria, ajuntar, abraçar, buscar. Glória a Deus, como essas coisas são boas. Mas a verdade é que eu quero dizer para vocês que a vida nos apresenta em alguns momentos crises, e o que nós precisamos é aprender a administrar a nossa vida nos tempos de crise.
para podermos resistir às crises, sabendo que são sazonais, que passam como as estações da vida. Então, essa é a reflexão que eu quero te levar a fazer hoje. Deus espera que você e eu possamos progredir nos momentos de crise. Amém? Quantos aqui estão vivendo um momento de crise hoje, nesse momento que eu estou lhes falando? Bastante gente. Essa palavra é para vocês, mas também é para aqueles que estão vivendo momentos de abundância, de alegria, de celebração, porque a vida dá voltas, e amadurece e cresce aquele que passa por todas as estações da vida e sobrevive a elas. Amém? A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é que somente Deus é permanente. Tudo na vida passa, tudo na vida é temporário, somente Deus é permanente. E Hebreus 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Diga: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso quer dizer que nos momentos de crise e dificuldade, ao invés de nos desesperarmos, o que nós precisamos é nos agarrar naquilo que é permanente. Quando você está num terremoto, você não quer estar num lugar cujos alicerces são fracos. Você quer estar num lugar onde os alicerces são sólidos, e aquele que constrói a sua vida sobre a rocha que é Jesus, ainda que venham as tempestades, ele vai permanecer incólume, inabalável, porque as tempestades vêm e vão, mas aquele que está fincado na rocha que é Jesus permanecerá para sempre. Amém? Então não importa o que estiver acontecendo na sua vida, é temporário. Você está na crise, ela é passageira. Tem gente que entra na crise e já começa a fazer declarações absolutas. É o fim, acabou. Querido, não importa o que você esteja passando, Deus colocou em você uma capacidade de resiliência, de resistência, que por maior que seja a crise, você vai sobreviver a ela, principalmente se você estiver firmado em Deus. Nada é permanente e definitivo, somente Deus. Por outro lado, isso também nos muda a perspectiva quando vivemos momentos de vitória, porque tem gente que se deslumbra com a conquista, com a promoção, com a vitória, com o dinheiro que está ganhando. Não se deslumbre, porque isso também é temporário. Do mesmo jeito que você pode passar momentos de luta financeira, você pode passar outros momentos de abundância, mas isto também é temporário. Amém? Na verdade, as estações são maneiras de Deus nos ensinar e garantir o nosso desenvolvimento. A gente precisa aprender a fechar os capítulos da vida antes de começar outros. Então feche aquele ciclo da tua vida. É o ciclo do luto, viva o luto até o fim. Mas permita que Deus estabeleça na tua história um novo reverdecer, uma nova primavera na sua vida. Porque Deus, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que criou as estações. E as crises na sua vida são sazonais e elas passarão. A palavra de Deus diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? A segunda reflexão que eu faço no tema é que a chave para o progresso é resistir no tempo de crise. Não adianta evitar, porque quando ela vem mesmo. Então, você não pode desistir e tampouco pode simplesmente evitar, achar que ela não existe, porque ela existe. Ela faz parte da nossa história. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vem o frio, quantos aqui gostam de frio? Eu não suporto o frio. O frio me irrita.
Então, quando eu estou passando por momentos como esses, querido, sabe o que eu faço? Eu me encho de casacos, fico todo encapotado. Quando eu fui visitar a Érica, né, em janeiro, e teve um dia lá que estava 12 graus abaixo de zero. Só de sair do aeroporto para chegar no estacionamento onde estava o carro dela, minha mão gelou. Eu falei, não estou sentindo mão, não estou sentindo nariz, não estou sentindo nada. Ou seja, é horrível você passar por aquele momento, mas você resiste, porque, meu querido, você sabe que depois do inverno vem o quê? A primavera, a cor vai voltar a brilhar, a luz vai novamente aquecer. Então a gente resiste na crise. Mas hoje eu quero falar de duas maneiras de resistir à crise que são muito eficazes. A primeira delas é que a gente resiste à crise através da fé. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na língua grega existem duas palavras para mundo, para terra. Uma delas é gé, que originou a nossa palavra geologia, geografia. Gé é terra, é mundo. Mas existe uma outra palavra, que é a palavra aqui usada, que é cosmos. Cosmos não fala do planeta Terra, mas fala do sistema de mundo, do sistema político, do sistema econômico, do sistema espiritual, de todas as leis que governam este mundo que nós vivemos. E o que a palavra de Deus está promovendo e prometendo, que a vitória que vence o cosmos é a nossa fé. Significa que pela fé eu posso passar pelas turbulências econômicas, eu posso enfrentar as mudanças sazonais, filosóficas e espirituais. Amém, igreja? Então a igreja precisa entender que a fé é a nossa âncora, a âncora da nossa alma. Quando você tem fé, você passa pelos abalos da vida e permanece firme até o fim. Diga assim: esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Diga: por minha fé eu vou vencer as crises. Diga: pela minha fé eu vou resistir aos ataques do inimigo. Amém? Há promessas de Deus que nos falam isso. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás abalado. Temos que enfrentar as situações de crise, não com blasfêmia, não com murmuração, não com amargura, porque todas essas coisas nos levam ao retrocesso. A hora de você exercer fé não é a hora onde as coisas estão acontecendo do jeito que você espera. Celebrar na vitória qualquer um pode, até o ateu. Mas fazer declarações de fé de que o futuro que nos espera é um futuro bom, porque bom é aquele que cuida de nós e nos ama. Essa é a hora de você fazer isso, porque aquele que declara assim, muda o seu interior, muda a sua postura. E o indivíduo que tem fé, ele sobrevive às piores catástrofes e às dificuldades maiores da vida. Amém? A segunda maneira de você resistir à crise é com tranquilidade. Lá em Êxodo capítulo 14, versículos 12 a 14, a Bíblia diz assim, quero que vocês imaginem a cena comigo. O povo de Israel foi liberto do Egito. Faraó, depois de 10 pragas, resolve liberar o povo para que vá. Só que no meio do caminho ele fala, já perdi meu filho, vou perder os escravos. E ele muda de ideia, e ele vai em direção ao povo de Israel que está marchando. E quando o povo de Israel olha e vê os muitos cavaleiros, as carruagens e os soldados egípcios, eles começaram a murmurar. E eles falaram assim, não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver.
O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glória a Deus, irmãos. Como o texto de Eclesiastes diz, tem tempo de falar e tempo de se calar. Um tempo de se calar, meu irmão, é quando você está passando por uma grande prova. Porque se abrir a boca vai falar besteira. E a palavra tem poder. A Bíblia diz que o poder de vida e de morte está no poder da língua. Então, antes de você dizer coisas das quais você vai se arrepender, cale-se e aquiete o seu coração e deixe Deus mostrar quem Ele é. Ele é Deus. E Ele diz: os egípcios que vocês estão vindo, e eles estavam vindo como turbas, odientas, desejando matar e exterminar o povo judeu. Deus falou assim: fique tranquilo, só quiete e vejam o livramento que eu vou dar hoje para vocês. Porque os egípcios que vocês estão vendo nunca mais verão. E eles foram sepultados nas águas do Mar Vermelho. Então eu quero dizer para você, quantos aqui de novo estão passando por crise? O Senhor te diz hoje, querido, na hora que você não tem boas coisas para dizer, na hora que você não tem palavras de fé para dizer, cale a tua boca, aquiete o teu coração e deixa Deus ser Deus e trazer o livramento de que você necessita. A gente passa pela crise desta forma, confiando e crendo e se calando. Se o teu coração está amargurado, a Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você só tem amargura no teu coração, cale a tua boca, para que você não destrua os relacionamentos, para que você não destrua as coisas que você construiu. Permaneça quieto, porque estar quieto também é confiar em Deus. E quando a gente confia em Deus, Ele age, Ele opera e Ele transforma. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu creio, diga eu creio. A terceira reflexão que eu faço é que as estações, elas nos incentivam a planejar o futuro. Aliás, tempo de crise é tempo de planejamento. Deixa eu fazer uma pergunta: você se prepara para as estações? Sim ou não? Por exemplo, quando está chegando o inverno, como é que você se prepara para o inverno? Tira os cobertores os casacos, cobertores do armário, sim ou não? Se está faltando, aí você vai lá e compra, não é isso? E como é que você se prepara para o verão? Tira a sunga do armário, compra filtro solar, é ou não é? A gente se prepara para as estações, a gente planeja. Você planeja férias, você planeja uma série de coisas adiante da estação. Mas qual é a melhor maneira de se preparar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual a melhor época do ano para fazer compras? Pensa bem, quando é que está mais barato? No final da estação. No final da estação entra em liquidação. Sim ou não? Quem gosta de comprar em liquidação? Aí você vai lá e vê 70% de desconto. Você compra sem precisar, só porque está escrito que é 70% de desconto. Sim ou não? Isso significa que se você quer comprar casaco, a melhor hora de comprar é no verãozão. Sim ou não? Se você quer comprar roupas de verão, qual a melhor época de comprar? No inverno. Literalmente é assim que funciona. Portanto, tempo de crise é tempo de planejar para o futuro. Como é que um homem de Deus e uma mulher de Deus se preparam no momento de crise? Se prepara para quando não tiver crise. Ou seja, você está vivendo um momento de abundância, está bem empregado, recebendo um bom salário. Como é que você se prepara para a crise? Como é? Poupando. Quantos aqui tem uma poupança? Está vendo? Pouca gente está
está se preparando. Tem gente que está dizendo: pastor, eu já queimei a poupança faz tempo. Mas aqui está a minha dica para você. No momento que está tudo bem, faça a sua previdência, faça a sua poupança. Porque pode acontecer de um dia você perder o emprego, teu negócio não ir tão bem, e você que poupou no verão vai usufruir no inverno. A Bíblia diz assim: Salomão observou as formigas que trabalhavam no verão, amealhando para o inverno. Você conhece as fábulas de Esopo, né? Da cigarra que fica cantando enquanto a formiga fica trabalhando. A gente se planeja para o futuro dessa maneira. Mas como que a gente se planeja espiritualmente quando a gente está na crise para o momento em que Deus vai nos fazer nos tirar o pé da lama? Começa a fazer sua oferta pela fé. Senhor, hoje eu não tenho muito, mas eu vou semear, porque eu sei que um dia eu vou ter. E a hora de semear não é quando você tem mais, é quando você tem menos. Sabe como o povo de Israel se fazia para se preparar? No período de seca eles lavavam as cisternas e deixavam as cisternas limpinhas, porque quando chovia a água acumulada era limpa. Então, na prática, meu querido, se você está desempregado, está sobrando tempo, estude, faça um curso. Aí não tem dinheiro para o curso, então faça pela internet. Estude uma nova língua, aprenda algo novo, se prepare. Não fique chorando a miséria, dizendo: Deus, por que o Senhor não me ama? Eu vou ficar deprimido. Gente deprimida só retrocede. Deus está dizendo para você: qualquer que seja a situação da tua vida, você pode planejar para um futuro melhor, porque tudo na vida é cíclico, e até as crises que passamos. Amém? Você não tem trabalho, está sobrando tempo, em vez de ficar em casa assistindo televisão e ficar gastando tempo em porcaria de Facebook, de todas. Eu tenho um monte de seguidores no Facebook, não me deixem, por favor. Mas eu não quero que o Facebook tome o seu tempo de ler a Bíblia. Eu não quero que o Facebook tome o seu tempo de estudar, de ter um tempo com a sua família. Aproveite o tempo e planeje para o momento que Deus está preparando, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, igreja? No inverno pensamos no verão. No verão, pensamos no inverno. Tenha certeza de que tudo passa na vida. Eu já experimentei o que é você estar em cima e quando você está lá embaixo. Eu me lembro que quando eu era deputado, irmãos, eu falava com o presidente da República a hora que eu queria. Ligava para ele, ele me atendia, me recebia no Palácio do Planalto. A pastorzada puxava tapete vermelho para mim. O dia que eu deixei de ser deputado, os caras nem olhavam mais na minha cara. Aí você fala: Deus, o que aconteceu? A vida é assim. Os verdadeiros amigos permanecem. Os que têm interesse em você, e não no que você é, mas no que você tem, esses vão embora. Mas que bom que eles vão embora, que permaneçam os que te amam de verdade. Amém? Então tudo na vida faz parte. Você cresce, você amadurece. E eu quero declarar para você: os homens podem te esquecer, mas Deus jamais vai se esquecer de você. Ele cuida de você, Ele se importa com você, e Ele tem um plano para você. Amém? A quarta reflexão que eu quero fazer: nunca responda permanentemente a um problema temporário. Sabe qual é o problema da vida? As pessoas, no momento da crise, elas tomam decisões erradas. O casamento não está indo muito bem, abandona e vai procurar uma outra pessoa. Só vai mudar de endereço, porque o problema que você tinha aqui vai ter no outro. Espere, não desista tão facilmente das coisas. Está passando por problema? Vou mudar de igreja. Está passando por problema? Vou mudar de emprego, né? As pessoas vão
criando nomenclatura, né, para explicar o comportamento dos jovens. Tinha a geração X, depois veio a geração Y, agora já tem a geração Z. A geração Y era aquela que não parava 2 anos no emprego, a Z não para 6 meses. As pessoas não têm tempo nem de criar raízes. Primeira crise que vem, elas saltam fora. Os resilientes, os que permanecem, os últimos do barco, são aqueles que serão honrados no final. Tome decisões permanentes em problemas temporários. Não diga está tudo acabado, não tem mais jeito. Não jogue fora os casacos de inverno no verão. Guarda no armário, você vai precisar deles de novo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Amém, queridos? Igreja, Deus está te encorajando, Deus está te dando ensinamentos práticos. Creia nas promessas de Deus, e há uma delas que eu gosto muito, que está em Gênesis 8:22. Quando o dilúvio vem sobre a terra, e Noé sobrevive com a sua família, logo depois que o barco desce, e eles saem, Deus faz a seguinte promessa para Noé: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, que é tempo de semear, e ceifa, que é tempo de colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que Deus está prometendo? Que você vai viver situações diametralmente opostas, mas elas são cíclicas, são temporárias. Do mesmo jeito que você sabe que amanhã o sol vai aparecer, mesmo que seja noite, Deus espera que você saiba que na crise Deus vai mudar a sua sorte. E o tempo da derrota se transformará no tempo da vitória. O tempo da humilhação se tornará no tempo da honra. O tempo das dificuldades, das lutas, da escassez serão transformados no tempo de vitória, de abundância, de alegria, de dançar, de saltar, de abraçar. Deus é um Deus que prometeu isso na sua palavra, e assim vai acontecer para aqueles que creem. Amém? A quinta reflexão: a economia do reino é sazonal. E quando eu estou falando de economia, não estou falando de dinheiro. Essa palavra economia é uma palavra que vem do grego. Iko é casa, e nomos é lei. Economia significa, são as leis que regem uma casa. Envolve também dinheiro. Mas o que eu estou querendo dizer é que as leis que regem o reino de Deus são leis eternas, mas as leis que regem esse mundo são temporais e sazonais. Deus determinou que assim fosse. Tudo que é humano, que é físico, é finito. Quantos aqui sabem que vão morrer? Só tem um jeito de você não morrer: é fazer parte do arrebatamento. Fora isso, é finito, não tem jeito. Tudo que é humano é passageiro, é finito, é efêmero, mas é sazonal também. E uma das coisas que nós precisamos entender quando a gente passa pelas dificuldades é que há um mundo espiritual que rege o mundo físico. E neste mundo espiritual, o Deus em que cremos, Ele é imutável. Ele é uma rocha inabalável. Esse Deus em que cremos, Ele não passará. Jesus disse: passarão os céus e a terra. Mundo físico. O que Jesus falou, a segunda lei de Newton chama de lei da entropia. O universo está envelhecendo. As coisas partem da novidade para a velhice, para a obsolescência. Mas no mundo espiritual não. Deus é imutável.
Então nós precisamos entender que enquanto estivermos na terra, tudo aquilo que diz respeito à nossa finitude, isto é sazonal. Uma hora você está com saúde, outra hora você está enfermo. Uma hora você está vivendo, no dia seguinte você está morto. Faz parte do ciclo da vida. Mas como passar por essas coisas e progredir, e crescer, e amadurecer, lembrando das promessas do Deus que é eterno, que é imutável. Jesus, conhecendo a tendência da humanidade de ficar ansiosa, ele disse assim lá em Mateus 6, de 25 a 34: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus fala para os discípulos: observe a natureza, como ela é perfeita. Os pássaros, eles não trabalham, mas Deus os sustenta. Deus introjetou nos seres vivos habilidades necessárias para a sobrevivência. Você sabe que no inverno os gansos voam milhares de quilômetros, saindo dos lugares frios para os lugares quentes. E no verão eles fazem o caminho inverso, e nascem e aprendem a voar por uma direção sem que ninguém lhes ensine. Hoje a ciência diz que dentro dos pássaros há uma percepção do polo magnético, e eles acabam migrando na direção correta. Não importa, Jesus diz: sejam as flores, que são efêmeras, sejam os pássaros, o que a gente percebe na natureza é que Deus cuida de tudo que Ele criou. Que dirá de você, que é o único ser que Ele criou segundo a sua imagem e semelhança? Deus quer que você não ande ansioso. Quantos aqui são ansiosos? Dizem que isso não é um problema de algumas famílias ou de algumas culturas, é um problema do DNA do ser humano. Então essa é uma pergunta retórica. Na verdade eu estou querendo saber quantos são de fato sinceros, porque todos nós ficamos ansiosos com o futuro. Mas Deus está te dizendo hoje, meu querido, que você pode crescer no momento de crise. Essa é a melhor hora de você dizer: Deus, eu não sei o dia de amanhã, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho nada que me dê segurança de estar bem no futuro. E Deus está te dizendo: você pensa que não tem, porque eu sou a tua segurança, sou eu quem vai cuidar de você. Entrega para mim os seus problemas, entrega para mim as suas ansiedades, porque eu cuido de você. Você vale mais do que as flores, você vale mais do que os pássaros. Amém? Então, o momento de crise é o momento da gente progredir em diversas áreas. Eu vou citar algumas delas. O progresso na crise ocorre quando fé e obras andam juntas. Diga: fé e obras.
Porque tem muito crente que pensa que fé é uma atitude passiva. Vou ficar procurando o nirvana, para ver se o emprego passa na minha porta. Não, querido, não vai passar. Você tem que crer que Deus está mexendo os pauzinhos, está criando as conexões, mas você tem que ir à luta. Porque se você não aliar a sua fé, atitudes e obras, você não vai ser abençoado. Amém ou não? Então a gente cresce na crise, porque também na crise a gente aprende a aliar a obra à fé. Tem gente que tem mais tendência para crer do que para agir, e outros têm mais tendência para agir do que para crer. E eu quero te dizer que o melhor é quando você pode crer e agir, e estas duas coisas juntas vão te levar à vitória, e a nova estação do ano virá sobre a sua vida. O progresso na crise ocorre quando a unidade e as obras andam juntas. Quantos aqui moram em apartamento? Quantos de vocês não conhecem o vizinho de baixo? Talvez morem a vida inteira e nunca trocaram uma palavra com o vizinho. Mas na hora que pega o fogo no prédio, você vê gente saindo de tudo quanto é lado. E as pessoas que eram absolutamente estranhas umas às outras começam a se unir. Um busca o balde, outro busca o cobertor, outro joga água, outro salva as pessoas. E de repente pessoas estranhas se tornam amigas, porque enfrentaram uma crise juntas. Não tenha dúvida, muitas crises Deus permite na tua vida, para que você encontre os parceiros da vida inteira. O amigo mais chegado que o irmão, aquela pessoa que você pode contar na hora da dificuldade. Amém? Então nós nos tornamos melhores também. O progresso na crise ocorre quando a unidade e a empatia andam juntas. Vamos combinar. Tem muita gente que quando está bem, anda de sapato alto. Não quer saber de ninguém, foge dos problemas, estou bem. Fica andando um carro com vidro fechado, carro blindado, ar-condicionado. O mundo lá fora, as pessoas miseráveis estão lá batendo, pedindo um dinheirinho, e você não quer nem saber. Mas na hora que você passa pelo problema, na hora que o câncer deixa de ser uma palavra ruim e se torna uma doença sua ou de alguém da sua família, e você passa por isso, você se torna mais misericordioso com aquele que está sofrendo. Sim ou não? Então, queridos, a crise também pode tornar uma pessoa mais sensível, mais misericordiosa. Deixa eu te falar uma coisinha. Deus ama ensinar aos seus filhos. A gente aprende de dois jeitos: por mentoria ou por chicote. Como é que você prefere? Deus quer que você seja sensível. Tem gente que quando está na vida financeira boa não gosta que ninguém peça dinheiro para ele. Ai, fica me pedindo dinheiro. O que você prefere? Ter para emprestar ou não ter? Olha para o teu irmão de lado. O que você prefere? Então não reclame, meu irmão. Amém ou não? Agora, quando você passa pela dificuldade e as coisas não acontecem, você passa a ser sensível aos que não têm. Deus, ele trabalha desse jeito. E a crise, ela pode nos levar a crescer. Se você responder à crise com raiva de Deus, tem gente que fica emburrado com Deus: não vou mais para a igreja, vou sair. Problema seu. Deus não vai sentir falta de você, você vai sentir dele. Porque Deus não precisa de você, nós precisamos dele. Amém? Então na hora da crise, busque a Deus, não fuja dele, não se revolte com ele, busque ao Senhor. Pai, o que eu posso aprender através dessa crise? Então quero concluir essa palavra dizendo que na crise Deus está te fazendo um favor. Amém? Porque Ele vai te ensinar a progredir. Progresso, em primeiro lugar, através de uma nova perspectiva da vida.
Você passa pela crise, você passa a entender que nada nessa vida é absoluto e definitivo. Quantos aqui já viveram momento de muita abundância financeira e hoje estão vivendo crise financeira? Levante a mão, não tenha vergonha. Isso acontece, eu já vivi momentos assim. E na hora da crise, Deus trouxe pessoas para me abençoar, pessoas que se tornaram irmãos. Eu estou vendo o Udo ali, ó. Fica de pé, Udo. No momento mais difícil da minha vida, Deus botou esse cara na minha vida. Virou um irmão. Ele não é mais uma ovelha, nem amigo, ele é um irmão. Por quê? Porque em todo tempo ama um amigo, mas na angústia nasce um irmão. A crise passou e o amigo ficou. Então, muda a perspectiva das coisas. Você deixa de dar valor para aquilo que é efêmero e passa a dar valor nas coisas que realmente importam. A crise pode nos gerar progresso no caráter. A gente fica melhor na crise. Você vê um crente que está muito na abundância, querido, quanto mais você sobe, mais você tem que dobrar o joelho. Porque no momento que vem a glória, a tendência é de você achar que você é o cara. Até que de repente você descobre que você não é o cara. E quando você está lá embaixo, aí você pede pelo amor de Deus para Deus mandar alguém para te estender a mão, porque você não está aguentando sozinho. Pessoas que passam pela crise se tornam pessoas melhores. O caráter desenvolve. Mas a crise também, ela nos leva a enxergar oportunidades que você não via antes. Eu ouvi de um testemunho de 2 alunos de uma universidade em São Francisco. E eles pegaram as férias deles, as férias de verão, e foram para a Índia. E eles se hospedaram num hotel que da janela do hotel eles viam milhões de favelados. E eles ficaram chocados porque o povo estava tudo descalço. E eles ficaram chocados, meu Deus, que mundo é esse? A gente nunca imaginou que isso existisse. E quando eles voltaram para a faculdade, um dos amigos falou assim: eu tive uma ideia. Que tal se a gente voltasse para lá e montasse uma fábrica de sapato barato? O amigo falou: você está louco? Nós precisamos nos formar, eu não quero saber daquele país, daquele fim de mundo. Eu quero me formar, conseguir um bom emprego aqui. E o amigo foi. Um ficou e o outro largou a faculdade e foi para a Índia. Levou todo o dinheirinho que ele tinha, pediu emprestado para algumas pessoas da família. E quando chegou lá, ele conseguiu descobrir um jeito de fazer sapatos a 15 centavos de dólar, de plástico. Em 12 meses, ele tinha vendido 3 milhões de sapatos e já estava ficando rico. Quando o amigo dele se formou 2 anos depois, ele já estava milionário. Sabe o que ele fez? Vem trabalhar aqui comigo de empregado. Os dois olharam pela janela e viram o mesmo cenário. Os milhões de pobres favelados descalços. Um deles viu naquilo uma oportunidade e mudou a sua vida. Há pessoas que passam pela crise e se tornam piores do que eram, menos crentes, mais revoltados, mais amargos. Mas há outros que passam por ela e saem de lá melhores, mais preparados. A palavra de Deus diz assim: bendito o Senhor que nos adestra as mãos para a guerra e os dedos para a batalha. É na guerra que você cresce, é na guerra que os seus dons se manifestam. Queridos, não haveria o rei Davi se não houvesse um Golias. O que elevou Davi à condição de herói, não só do povo de Israel, mas de todos os cristãos ao longo desses séculos, 3.000 anos de história, foi o fato dele chegar na hora da dificuldade e ver uma oportunidade, porque creu no Deus de Israel. Não importa qual seja a crise que você está passando, Deus está te dando uma oportunidade. Veja na crise
uma grande oportunidade. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar por você. Por você que está vivendo um momento de crise agora. A primeira coisa que você tem que fazer na vida, a mais importante delas, é entregar os seus problemas para quem pode resolver. Como eu disse, toda crise é passageira. Mas tem alguém que pode botar a mão e num só dia ele transformar a sua história. E esta pessoa de quem eu falo é Jesus. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. E ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio de que você necessita não está nas coisas, não está no dinheiro, não está no poder, não está nas oportunidades. O alívio que você precisa está em Jesus. Então o primeiro passo que você precisa dar, se você ainda nunca deu, é entregar a tua vida para valer Jesus. Entregar a tua ansiedade, entregar o passado, os erros que trazem consequências, entregar o presente e o futuro, entregar o seu coração, porque o que Ele quer de você é o teu coração. Ele quer ter um relacionamento com você. Talvez você esteja aqui hoje e seja até um religioso, mas porque ainda nunca entregou para Jesus o teu coração de verdade, você ainda está lutando com as armas humanas. Mas hoje, se você ouvir a sua voz e entregar a sua vida a Ele, Ele vai mudar a sua vida. E eu quero orar por você que quer fazer essa entrega definitiva, porque você entende que sozinho você não dá conta. Se você quer entregar a vida ao Senhor, levante a tua mão, eu vou orar com você onde você estiver. Graças a Deus, graças a Deus. Fique com a mão levantada. Graças a Deus ali atrás também. Há mais alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje? Eu quero pedir que você venha aqui à frente, eu vou orar por você hoje, meu querido. Pode sair do seu lugar. Talvez você esteja com vergonha de fazer essa entrega, mas eu vou dizer algo para você. No dia 27 de fevereiro de 1981, eu ouvi a mensagem da salvação. E eu lutei com todas as minhas forças para não me entregar. Mas por fim eu falei: eu vou dar um voto de confiança para você, Deus. Se tem jeito para a minha vida, eu vou te dar esse voto de confiança. As pessoas vieram me abraçar, oraram comigo, e eu não senti nada. Porque a mudança que Deus faz na vida da gente não é no nível sensorial, é verdade. Então o que vocês vão fazer hoje é entregar a vida para Ele e dizer: Deus, a partir de hoje eu te dou procuração, para que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser, porque eu creio que os teus planos são melhores do que os meus. Você está disposto a fazer isso? Põe a mão no seu coração, então diga: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida. Pode chegar, meu jovem. Quero entregar o meu coração ao Senhor. Sozinho eu não dou conta, mas se o Senhor entrar na minha vida, eu sei que vai dar certo. Eu confesso a Jesus como meu único caminho, como a única salvação da minha vida. Eu entrego meus problemas, minha angústia, meus medos, meus pecados. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor comece algo novo na sua história hoje. Que hoje seja um divisor de águas, que aquilo que vocês não podem ver
que o Senhor realize. E a promessa dele é que aquele que começou uma boa obra e hoje está começando, vai completar até o dia de Cristo. Deus abençoe. Aplauda, igreja. Deus abençoe, minha querida. Quer confessar Jesus? Então diga: eu te confesso, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Entrego a minha vida ao Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. Deus abençoe, queridos. Quantos aqui estão passando por um momento que vocês sentem que não tem forças para continuar? Se você está se sentindo assim, meu querido, se você precisa de uma força extra, de uma ajuda do Senhor, saia do teu lugar, vem aqui à frente. A palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode na sua eficácia. Deus não quer que você pense que você está sozinho na tua guerra. Ele está com você. E Ele quer fazer algo por você nessa noite. Saia do teu lugar, venha buscar o Senhor. Não existe um lugar melhor do que o altar de Deus para você buscá-lo. Senhor, aqui está o seu povo. O povo que entende, Senhor, que o Senhor tem poder para tirá-los da crise. Mas a minha oração hoje, Pai, é que o Senhor faça em nós uma obra de transformação. Mude o nosso interior. Mude, Senhor, ó Deus, a nossa visão, o nosso foco, a nossa perspectiva. Senhor, que no meio da crise nós possamos progredir, ser transformados por ela, sabendo que o Senhor é eterno, que o Senhor é bom, que o Senhor é a rocha sobre a qual estamos, ó Deus, construídos em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor opere agora, Senhor, no teu poder, no poder do teu Espírito, transformando, ó Deus, fazendo um milagre que ninguém pode fazer. Mas, Pai, não somente a vitória pessoal, não somente a vitória profissional, mas, Senhor, amadurece-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Deus. Faz, ó Deus, que sejamos transformados de maneira definitiva, meu Deus. Que ao sairmos e passarmos pela crise, Senhor, nós possamos olhar para trás e dizer: até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor operou na nossa história. O Deus em que eu creio é verdadeiro. Pai, eu oro da mesma maneira que Moisés disse ao povo: aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Senhor, hoje eu declaro sobre a vida dos teus filhos: o livramento já está a caminho, já está chegando, porque o Senhor é um Deus que conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. Mas, Pai, nós entregamos tudo a Ti. Tira de nós tudo aquilo que é efêmero e coloque em nós, ó Deus, um espírito inabalável. Fortalece-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Minha oração, Pai, para que cada um aqui possa experimentar um momento de livramento, que a resposta venha e que eles possam dizer: o Senhor contendeu por mim, me deu a vitória, abriu a porta, transformou a situação aparentemente impossível. Obrigado pela nossa finitude e pela tua eternidade. Na nossa fraqueza é que o teu poder se aperfeiçoa. Por isso, Espírito Santo, abraça cada filho teu hoje. Que eles saiam daqui hoje com mais coragem, mais confiança, de saber que o Senhor os acompanha, os dirige, os protege em todos os momentos. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai Celeste, o nosso Abba, o nosso Papai, e que as consolações do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, sejam com todo o povo de Deus, povo Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém.